Estamos terminando o segundo bloco e já voltamos. De volta no terceiro bloco, nós estamos hoje com o Dr. Nelson aqui respondendo tudo sobre Previdência. Um assunto que me interessa você aí de casa, interessa a muitas pessoas, por isso nós fomos até as ruas para ver quais são as dúvidas que elas têm para ser respondida pelo Dr. Nelson. Vamos ver quais são elas. Boa noite, meu nome é Arnaldo Benevides. Eu tenho uma dúvida em relação à aposentadoria. Eu trabalho desde os meus 14 anos. Quando eu chegar com 49 anos, eu vou ter os 35 anos de contribuição. Gostaria muito de saber se eu já vou poder me aposentar com o teto. Obrigado. Boa noite, Arnaldo. A sua pergunta ela tem uma resposta que vai depender da forma como você faz essa contribuição. Acredito que pelo teto você não vai conseguir contribuir, você não vai conseguir aposentar. Mas se você contribuiu pelo teto durante esses 35 anos a que você fez referência, a sua média aritmética vai dar próxima do teto e sobre ela vai ser aplicada uma alíquota de 100% e o fator previdenciário que vai reduzir um pouco o valor do seu benefício. Então, dependendo da sua idade, você vai ter um benefício com um valor um pouco maior, um pouco menor. Nas circunstâncias que você está me apresentando, com contribuição no teto todo o período, eu acredito que com aproximadamente 53 anos de idade, você teria um benefício de R$ 2.700, R$ 3.000 aproximadamente. Isso porque ele contribuiu o tempo todo pagando... No teto da Previdência. O teto da Previdência. E qual é o teto da Previdência? Hoje está com 4.156, se eu não me engano. Pode ter uma diferençazinha, mas é 4.100 e alguma coisa. Pois é, então a pessoa contribuiu a vida inteira num teto de 4.000 e pouco, às vezes até mais, e ela sempre vai aposentar com menos. Aí, uma questão que eu gostaria de entender, acho que quem está lá em casa também gostaria. Enquanto você está trabalhando, você recebe 4, 5 mil reais. Quando você aposenta, você passa a ganhar quase a metade disso aí. Por que é que a gente, quando aposenta, a gente passa a gastar menos? Na verdade é assim, a contribuição do trabalhador ela sempre é limitada até o teto. Então ela nunca pode ultrapassar o teto. Se ultrapassou o teto a contribuição, que pode acontecer de forma equivocada, ele deve pedir restituição junto à Receita Federal. Então a contribuição dele é limitada ao teto. O que a Previdência, o que o regime geral de Previdência busca, na verdade, é conceder para o trabalhador o mínimo de condição necessária para que ele possa aposentar. Se ele tem uma renda superior a esse valor, ele deve ser protegido pelos regimes de previdência privada. Para isso que existem os regimes de previdência privada que têm um caráter complementar e facultativo. Então, a título de exemplo, um empresário que ganha 20 mil reais por mês, ele vai aposentar com o cálculo sempre próximo do teto. Não vai ficar, o valor dele não vai ficar nem próximo daquilo que ele ganha mensalmente. Embora a gente possa dizer aí que possa reduzir o bem-estar social, que é um dos objetivos da Previdência Social, a Previdência ela tem que buscar um equilíbrio atuarial. Isso também é um dos princípios, que é para que se garanta no futuro os benefícios daqueles que estão contribuindo hoje. Então, ou seja, por isso que às vezes a gente paga a contribuição e juntamente com isso é descontado Indusprev ou outros encargos, né, que fica lá guardado. Isso é para fazer essa complementação da aposentadoria. Mas mesmo assim, essa aposentadoria nunca vai se igualar ao salário, né? Não, dificilmente. Depende muito da circunstância. E o sistema de previdência privada também, você tem que ter muita cautela para se filiar a um sistema de previdência privada. Porque os riscos deles são significativos, especialmente num país com a segurança jurídica que tem o Brasil. Então, eu sempre recomendo que antes de iniciar um regime de previdência privada, se procure um especialista para que possa orientar você, porque o interesse da instituição financeira é sempre de vender esses benefícios, mas nem sempre ela está pensando no seu interesse. Então é uma pergunta muito importante e delicada que eu vou fazer aqui, porque eu acho que muita gente às vezes cai nesses planos VGBL, LGB, sei lá das quantas aí, que você tem um dinheiro, você entrega esse dinheiro para o banco e aí você passa a ter uma renda mensal até o dia que você morrer. Isso é arriscado.
Sempre que você pensa em fazer um investimento a longo prazo num país como o Brasil, eu diria que é arriscado. Sobretudo quando você fala em previdência privada. O que é o VGBL? O VGBL é Vida Gerador de Benefício Livre. Ele é um plano de previdência que é vendido junto com um sistema de indenização por morte da pessoa. Então, parte do seu dinheiro vai para o plano de previdência, parte do dinheiro vai para essa indenização. Você vai ter o outro plano, que chama Plano Gerador de Benefício Livre, que é o PGBL. Existem formas de contribuição, existem previdências de capitalização, onde você faz a sua capitalização num fundo único. Existem previdências em que você faz num fundo geral, todo mundo compartilha para o mesmo fundo e retira desse mesmo fundo. Fora a questão da tributação, que eu considero perigosa com relação à escolha que é feita no início do plano, que ela pode ser variada. Você tem a questão do investimento a longo prazo. A Previdência ela é, por natureza, um investimento a longo prazo. E o sistema jurídico nacional ele não é um sistema jurídico seguro. Quando você fala em norma no Brasil, a Constituição que mais durou é a nossa. Tem hoje, eu acredito que 25 anos. Se você vai fazer um investimento para 35 anos, muda a Constituição nesse tempo, muda todo o sistema jurídico. Quanto mais uma norma. Teoricamente, o Estado teria que fiscalizar e intervir no plano de previdência privada, na hipótese desse plano de previdência privada vir a apresentar déficit. Então, o que eu pergunto, como é que fica a previdência privada do Banco Santos, por exemplo? O Estado interveio, o Estado fiscalizou, o Estado respondeu de forma subsidiária? Não. Como é que fica a previdência privada da Aeros, que faliu e os trabalhadores tiveram que voltar para a ativa? Como é que fica a questão do IPESP para os advogados, que depois era um monstrengo jurídico, que não se justifica em hipótese nenhuma, porque não é um regime próprio, não é um regime geral e não é um regime de previdência privada para advogado? Ou seja, nós estamos sempre correndo um risco e temos que sempre, talvez, contar com a sorte ou então fazer como os antigos faziam, guardar o dinheiro debaixo do colchão. Na previdência privada, eu acredito que sim, a gente está contando com a sorte. Estamos terminando o terceiro bloco e já voltamos.